Olá galera, vamos falar um pouquinho aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Talvez a Segunda Guerra Mundial seja o evento histórico mais conhecido entre as pessoas, né? Todo mundo sabe um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Então eu venho falar aqui basicamente os fatores antecessores, o desdobramento da guerra e as consequências, para que vocês tenham o básico ali do que realmente foi. Não falar da guerra somente de forma separada, de uma batalha, ou de um evento, ou de uma figura, mas falar da guerra num aspecto geral, né? Que é realmente que a história aborda. Então, galera, os fatores antecessores à Segunda Guerra Mundial. Temos que lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela ficou mal resolvida. Por ela ter ficado mal resolvida, pois a Alemanha ela foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial e foi, de uma certa maneira, penalizada em não constituir exército, uma multa altíssima, enfim. Então isso trouxe à Alemanha a ruína, né? Não que já estava. Então basicamente você derrubou aquele que já estava caído. Nisso trouxe um sentimento alemão que é o chamado revanchismo, né? O revanchismo alemão. E nisso criou-se um ambiente favorável para ideias extremistas. Por quê? Ideias extremistas só nascem quando existe uma grande ruptura no sistema democrático ou quando existe grandes problemas referente à questão econômica, que veio de encontro com a crise de 1929. Agora estou falando do segundo fator, tá? Então, o primeiro fator foi o revanchismo alemão, tá? Que foi a guerra que não foi totalmente resolvida. Segundo, a crise de 1929. Por quê? Com a crise de 1929, esses regimes fascistas, nazistas, fascista tanto na Itália, Espanha, Portugal e o nazismo na Alemanha, nasceu mediante a essa total, né, crise econômica. Porque, peraí, esse sistema tá errado, essa democracia tá errada, então eu prefiro acreditar num líder que fala que o meu povo ele é o melhor, né, o povo alemão ou o povo italiano são melhores do que os outros e que precisamos buscar a solução por nós mesmos. E porque o que ocorre? Também existia aí a Revolução Russa na jogada. A Revolução Russa, de uma certa forma, trouxe um grande temor, né, para que as elites ali acreditavam que iriam perder sua propriedade, porque parte-se aí que o socialismo ele defende a propriedade coletiva dos bens de produção. Quer dizer o quê? Então o Estado controlaria, né, esses bens para que não houvesse desigualdade. E nisso a burguesia queria uma outra alternativa, então utilizaram o fascismo, porque o fascismo era contra as ideias, o nazismo era contra as ideias de esquerda do socialismo. Então ocorreu aí a ascensão de Hitler. Então, se vocês falarem pra mim, quem foi o grande causador da guerra? Um personagem, o Erich Hobsbawm, ele cita muito na Era dos Extremos, e foi o Adolf Hitler, foi o principal culpado. Por quê? Mas vou explicar ainda os fatores antecessores. Então, o segundo foi uma crise econômica, os regimes totalitaristas, tá? E outro item aí pro combustível, vamos dizer assim, né? Também, gente, ocorre por lado dos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos não ter entrado na Segunda Guerra no início, os Estados Unidos ele financiava outros países e tinha uma indústria armamentista forte. Então para eles era interessante uma guerra. Lógico que eles não causaram a guerra, mas já que ocorreu, vamos aproveitar a oportunidade. Enfim, então galera, a Segunda Guerra ocorreu quando Hitler ele começou a avançar seus territórios. Então, quando ele chegou no poder, ele tinha como propósito a teoria do espaço vital. O que é essa teoria? A teoria do espaço vital, ele acredita que todos os territórios que tenham germânicos, o povo ariano, né, são povos antigos arianos, sejam descendentes ou não, tinham que morar juntos, deveriam pertencer a um mesmo líder, que seria ele, claro. Então, nisso, ele começou a invadir outros territórios. Primeiro foi a Áustria, que ele anexou a Áustria. Lembrando que Adolf Hitler é austríaco, tá? Depois, ele anexou também parte da Tchecoslováquia, que era um país ali. Primeiro os Sudetos. O que era os Sudetos? Os Sudetos era um território ali que existia um grande número ali de alemães, descendentes de arianos, como ele defendia. Aí você vai falar pra mim, né? Ele começou a anexar territórios e os outros países fizeram o quê? Nada.
Por que não fizeram nada? Porque ficaram com medo. Ficaram com medo de entrar numa guerra, porque eles viram que na Primeira Guerra Mundial, até quem ganhou saiu perdendo em questão econômica. Então eles tentaram evitar, fizeram um acordo chamado o Acordo de Paris, né? Que se reuniram e, é o seguinte, Hitler, Acordo de Munique, tá, gente? Que falaram o seguinte, seguinte, Hitler, vamos parar aí, enfim, vou deixar você tomar esses territórios, né? Tanto na região da Tchecoslováquia e também da da Áustria, porém, em contrapartida, você não vai tomar mais nenhum território, tá? Então, o Hitler falou, beleza, mas você acha que ele cumpriu? Lógico que não, ele não cumpriu, porque ele queria guerra, ele estava afim de guerra, né? E, enfim, e nisso, no ano de 1939, o que ele fez? Ele invadiu a Polônia, outro território, alegando o mesmo argumento. Povos arianos moram lá. Porém, ele também tomou aquele território porque existiam muitos judeus. E o antissemitismo, o ódio ao judeu, já era algo presente na Alemanha. Então ali na Polônia também existia uma grande população judaica. Até porque boa parte dos judeus que foram assassinados, né, foram assassinados na Polônia. Existiam vários campos de concentração. Então o que ocorreu, pessoal? E vendo que eles invadiram a Polônia, aí a França e a Grã-Bretanha falaram, não, Hitler não tá de brincadeira, então declarou guerra contra a Alemanha. Só que aí a guerra foi dividida em duas partes. Primeiro se formou-se o eixo que foi o lado aí da Alemanha, da Itália e do Japão. Alemanha e Itália por um alinhamento, claro, imperialista, né, o fascismo, o nazismo. O Japão também, gente. O Japão, desde o século XIX, foi o maior conquistador de território. Então, o Japão tinha conquistado praticamente boa parte da Ásia e do Pacífico. Então, eles tinham ambições também, como Hitler, tanto Mussolini. E, do outro lado, formou-se uma frente que iniciou-se, gente, com a França e a Grã-Bretanha, tá? Aí você vai me perguntar, os Estados Unidos e a União Soviética participaram ao lado? Ainda não participaram, tá? É isso que começou a guerra com uma grande vantagem da Alemanha, porque a Alemanha, ela fazia a estratégia de guerra relâmpago, né? Então, o que era essa estratégia, tá? Era uma estratégia que eles invadiam com a sua força aérea, a Luftwaffe. Então, a força aérea, ela vinha jogando bomba adoidado e, enfim, destruindo ali o que via. Então, fazia uma guerra relâmpago. Então, vamos imaginar que eu utilizava todo o meu armamento de uma vez só, para poder não dar chance, pegar de surpresa, nocautear o outro país. Isso foi muito efetivo nos países da Escandinávia. Eles tomaram Dinamarca, Suécia, Bélgica também depois. A própria França, ela foi dominada. O Hitler chegou a Paris, tirou foto na Torre Eiffel, né, mostrando todo o poder, né, da Alemanha. Então a Alemanha, a guerra de 1939 a 1941 teve avanços por parte da Alemanha. A Alemanha, galera, ela invadiu toda a parte da Europa. Ela só não conseguiu invadir a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra. Mesmo a Inglaterra, ela passou maus bocados, porque praticamente foi o único país que estava segurando os ataques alemães. Então, basicamente, foram meses bombardeadas. Elas foram bombardeadas por meses. Então, a própria força aérea inglesa, né? E também porque, geograficamente, a Inglaterra fica numa ilha. Então, ela tinha uma vantagem porque a sua marinha, né? A sua marinha era muito forte. Então, nisso, conseguiu repelir os alemães. Isso não significa que eles conseguiam se defender bem. E nisso foi ali que talvez, se a Inglaterra tivesse perdido ali, talvez, não sei se a Alemanha ganharia a guerra. Antes, gente, aí a União Soviética, ela não estava nem aí. Por que a União Soviética não estava nem aí no começo da guerra? Primeiro, obviamente, a União Soviética era socialista. Seria o inimigo natural do nazismo. Porém, a União Soviética também não simpatizava com os outros países, até pelo seu regime, né? Porém, o Hitler utilizou uma estratégia interessante. O que ele fez? Ele fez um acordo de não agressão, né? Fez um acordo antes, porque ele sabia, vou começar a guerra. Porque geograficamente, gente, vou mostrar o mapa para vocês aí. A própria Alemanha, ela fica no meio, né? Entre França, Inglaterra e na outra frente, que é na frente oriental, fica a União Soviética. Então os alemães sabiam muito bem que se eles iniciassem uma guerra, então, de um lado, se eles declarassem guerra contra a União Soviética, eles teriam que lutar de dois lados.
E nisso teriam que dispor aí de um exército muito grande. Então o que eles fizeram? Fizeram um acordo de não agressão para que evitasse que isso acontecesse. Porém, né, em 1941, a Alemanha rasgou esse tratado, né, rasgou e invadiu a União Soviética, porque ela via possibilidades de vitória, ou pelo menos os recursos. Porque o que acontece? Uma guerra também, você ganha apropriando-se dos recursos dessa outra nação. Nisso, a União Soviética utilizou uma estratégia interessante. Lógico que a União Soviética não era aquele exército fracassado, né, da Primeira Guerra. Já era um exército bem melhor. Isso não significa que era um exército que batia à frente. Talvez ali não fazia tão frente quanto o da Alemanha. Porém, eles eram mais numerosos e eram extremamente engajados. Então, eles utilizavam uma estratégia muito efetiva que desde o período de Napoleão foi estratégia. Quando a Alemanha começou a atacar, eles recuavam. Eles recuavam. Por quê? Porque eles sabiam que existem regiões frias. A região da União Soviética, né, da Rússia, é um lugar muito frio. E nisso, quanto mais você retardar o ataque do alemão, ele iria se desgastar. Por quê? O frio, gente, era até mais nocivo do que os próprios soldados inimigos para a Alemanha. Porque eles não tiveram nem uniformes Porque eles imaginaram, vou fazer a guerra relâmpago, vamos invadir a União Soviética rapidamente. Só que aí, o que eles fizeram? Como eles imaginaram que a guerra era relâmpago, nisso fez com que a União Soviética se recuando, e essa guerra demorando 3, 4 meses, chegou o inverno. Chegou o inverno, os alemães tiveram que recuar. E, obviamente, também sofreram muito os soviéticos. E nisso, então, foi a primeira grande derrota do exército alemão, que teve que recuar pela primeira vez na guerra. E nisso, ali trouxe uma virada. A primeira grande virada foi essa, em relação à própria derrota ali, a primeira derrota, grande derrota da Alemanha. Outro fato também foi a entrada dos Estados Unidos, tá? Que os Estados Unidos, de fato, não estava participando, mas o Roosevelt estava louco para participar, que era o presidente dos Estados Unidos naquele período. Então, nisso, quando ocorreu o que foi o estopim que fez os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra, foi quando o Japão atacou a base aérea de Pearl Harbor, né? Então, essa base aérea sendo atacada foi o fator ali preponderante aos Estados Unidos entrar na guerra. Com as duas maiores potências aí do mundo entrando na guerra, depois vocês vão aprender a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética contra os alemães, aí o jogo virou. Porque os soviéticos de um lado, vinham os Estados Unidos, que de uma certa maneira também não estava no cenário da guerra, e de certa maneira era a economia mais forte do mundo, então, junto com a Grã-Bretanha, fez o jogo virar. Então, galera, eu vou dar continuidade na segunda parte, porque é muito extenso o tema da Segunda Guerra Mundial. Isso é só um resumo. Imagine se fosse contar batalha por batalha. Eu ia ficar horas falando isso aqui. Então, já vou dispor aí da parte 2 da Segunda Guerra, tá bom, galera? Tchau, tchau.